Então, a primeira parte da nossa apresentação será sobre geologia, e nós temos aqui o geólogo Henrique Meirelles, por favor. Então, uma salva de palmas para ele, por gentileza. Na segunda parte da palestra, nós vamos falar sobre a transformação do grafite no grafeno. Tá? Lembra, o grafite é a matéria-prima e o grafeno, então, é a aplicação, é a base de tudo que nós vamos falar. E nós estamos aqui convidando o professor do Mackenzie, Mauro Terence, por gentileza. Lembrar que o Instituto Mackenzie é um dos que mais investiu até hoje na história do Brasil em grafeno. Tem um instituto maravilhoso, uma sede lá de alguns 200 milhões de reais, alguma coisa assim, é espetacular. Então nós estamos aqui reunindo a elite que conhece o tema de grafeno. E depois, por último, nós vamos ter da Nova Materiais, vamos ter o Rômulo, desculpa, o Rômulo, também uma salva de palmas, da Nova Material, onde já vai falar um pouco sobre aplicações práticas de grafeno. Tá? Então nós vamos ter o ciclo inteiro, desde a origem, a transformação e a aplicação prática. Aqui, acredito que nós temos aqui 3 tipos de audiências. Nós temos a audiência, que é o típico padrão oval table, é a pessoa que vem se aculturar, se atualizar e saber o que está acontecendo em termos de tecnologia no momento. O segundo grupo é um empresário que poderia usar grafeno no seu negócio e talvez nem saiba que poderia usar grafeno no seu negócio. Isso é muito importante, vocês conhecerem a maleabilidade e a universalidade de aplicação de grafeno. Eu vou dar alguns exemplos. Acabei de aprender indústria de cosméticos, por exemplo. Pode ser base de grafeno. Construção civil, nós temos muitas pessoas aqui de construção civil. Pode ser agricultura, pode ser utilizado. Nós temos várias aplicações possíveis de grafeno. E como não existe esse conhecimento disseminado ainda, eu não vou me surpreender que tem muitas pessoas aqui que vão descobrir que podem usar grafeno na sua empresa. Então, isso eu chamaria de potenciais clientes. E quem tiver nessa condição de potencial cliente, eu vou pedir que amanhã mande um WhatsApp para mim. Olha, tenho interesse nesse negócio, gostaria muito de aprender, e eu encaminho para a pessoa certa e faço meramente a ponte, que é justamente a proposta que eu voltei. Transmitir informação para que as pessoas possam melhorar a sua vida. Então, essa parte da... E o terceiro tipo é o investidor. Nós temos aqui pessoas bem parrudas na área de investimentos e é um tema extremamente atrativo. Então, quem tiver na ótica de investidor, também me procure e a gente vai encaminhar esse tema para quem tiver interesse com investimento. E aqui eu vou fazer uma provocação. O Volteio está crescendo de uma maneira espetacular. Nós temos aí uma quantidade de informação, de conhecimento e de capital invejável. E muitas pessoas me falam, Jorge, você precisa tentar monetizar isso, você precisa tentar conectar todo esse network que existe por aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E uma ideia que ocorreu, e é tudo que a gente faz, tem a favor, tem contra, é tentar ver se a gente faz eventualmente um fundo. Eu não vou ter, tem tanta gente de gestão de fundo, que a gente pode tentar constituir uma SPL, alguma coisa desse tipo, e investir não só nesse projeto de grafeno, mas em outras coisas, porque aqui chovem oportunidades todo dia. Quem acompanha a gente naquela plataforma de tecnologias disruptivas, você sabe que tem de novidade, coisas acontecendo no mundo, e de repente alguma coisa possa ser interessante para algum investidor. Então, resumo da obra, nós temos só os curiosos, nós temos a pessoa que pode aplicar o grafeno, usar o grafeno, e nós temos investidores potenciais de grafeno. Então, quem estiver nessa segunda categoria de usuário ou na terceira categoria de investidor, vai se mandar um WhatsApp ou um e-mail amanhã e a gente tenta analisar e formar um grupo de interesse. Vai ser um grupo menor, mais focado, mas para ele o sucesso é foco. A gente quer só pessoas que realmente têm interesse no tema, e curiosos. Bom, essa é a ideia. Então,
Eu queria também dar as boas-vindas a algumas pessoas especiais que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, nós temos pessoas de fora do estado. Eu acho muito bacana a pessoa vir de fora do estado para um evento desse. Em primeiro lugar, eu queria apresentar o Renato de Santa Catarina. Renato, onde você está? Está lá no fundão. Renato é o cara de Santa Catarina. Renato foi deputado estadual de Santa Catarina, é secretário de Finanças e Planejamento de Santa Catarina, conhece tudo e todos em Santa Catarina. E se alguém de vocês tiver alguma necessidade ou algum contato em Santa Catarina, me procurem, eu apresento o Renato. Fico muito honrado, Renato, com a sua vinda aqui para São Paulo, e acabei de descobrir que em Santa Catarina também existe um interesse muito grande sobre Iguapeiro. Já fiz uma ponte aqui, são coisas diferentes, você vê a beleza do network. Então, imagina uma coisa dessa. Em segundo lugar, eu queria apresentar também, nós temos 2 membros da aeronáutica, setor público, aeronáutica, interessada também em grafeno, na área justamente de tecnologia da aeronáutica. E temos o Felipe, na área do Exército. Cadê o Felipe? O tropa está aqui, tá vendo? O tropa fica. Muito bacana. Vocês veem, então, essa é a essência do Ovotape. A gente vai fazer uma plataforma que a gente une o setor público, o setor privado e o setor acadêmico. E isso. Do setor acadêmico, nós temos aqui do ITA, o Rivaldo. Cadê ele? Aqui, Rivaldo. O Rivaldo é do ITA, e ele criou uma plataforma de networking de mais de 200 alunas do ITA, justamente um conhecimento absurdo e justamente para tentar trazer novas oportunidades de negócios. Então vocês veem como o Ovotape está crescendo. Eu nem poderia imaginar que a gente pudesse entrar numa plataforma dentro do ITA. Então temos tecnologia, temos acesso a tudo praticamente. Então quem precisar, só entre em contato comigo e a gente passa o contato do ITA. Então, nós temos também da Cotengi a Valdirene, cadê ela? Isso, Valdirene e o Guilherme, eles estão vindo de Minas Gerais. Prazer ter vocês aqui conosco. E a Cotengi também é uma empresa ligada à tecnologia em Minas Gerais, investindo na área de grafeno, e é uma das de vanguarda do Brasil. E eu acho que é muito bacana a gente ver essa rede de contatos, porque o mercado é tão grande que a gente não vê as pessoas, os players como concorrentes, na verdade, são players que se agregam, trocam informação, conhecimento e oportunidades. Né? Muito obrigado por vindo de Minas Gerais para cá. Eu acho que cobri todo mundo aqui. Então agora vou passar a palavra para o nosso primeiro expositor. E muito obrigado. E eu então passo agora para o Envini Pérez, tá bom? Para o geólogo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como foi falado, a mineração é a base da cadeia de quase toda a indústria, e no caso da alta tecnologia não poderia ser diferente. A evolução do grafeno ela não é agora, mas já tem há cerca de 2 décadas, e o grafite já é usado há muito tempo. O que a gente tem visto ultimamente é muita gente falando que tem mina de grafeno. Não existe mina de grafeno. Na realidade, o grafeno é um produto da grafita ou de compostos orgânicos. A grafita é um mineral natural que é composto por carbono, e o segundo mineral é o diamante, que também tem uma composição semelhante, mas um arranjo cristalino diferente, né? Ela tem propriedades boas como condutividade elétrica, tem um ponto de fusão altíssimo, é usado como eletrodo em siderúrgica. Para vocês terem uma ideia, o minério de ferro tem fusão em 1500 e a grafita é acima de 3,6, né? E são essas propriedades que faz com que um mineral comum na crosta terrestre venha evoluindo, e com os estudos está se chegando à conclusão, e já se chegou a essa conclusão, que pode ser extraído
matérias nobres dele. A grafita, no último século, tinha uma produção em torno de 100 mil toneladas e já nesse século está aí em torno de 2,4, com possibilidade de aumentar bastante o consumo e superando algumas commodities tradicionais, como o níquel e o próprio lítio, que é um dos sais que passou a ser usado, que não tinha valor nenhum e passou a ser composto de bateria, e agora vai ter uma associação, já tem uma associação com o produto da grafita para a produção de baterias. A grafita é um mineral que ocorre naturalmente, ela tem várias formas de ocorrência, né? Ela pode ocorrer como cristais, que são esses nódulos negros que tem na rocha, disseminado em rocha, podem estar disseminadas na forma de hipóforos, que são manchas ou grandes cristais disseminados na matriz rochosa, venular ou intrafoliar, ou seja, as rochas têm uma estrutura foliada e ela está entre essas foliações, ou venulares, que são paralelas, geralmente os veios são de quartzo, mas também existe ocorrências de grafite venular, que no geral são os lump ore de grafite ou grafite granulado, que tem uma pureza muito boa, mas que são mais raros e que ocorrem comumente em terrenos metamórficos ou terrenos de alto graus, que tem uma estrutura geológica bem antiga, e por isso que o norte de Minas Gerais e o nordeste brasileiro é contemplado por boas e excelentes ocorrências de grafite. E também como cristais, né, que são os flakes, os cristais que tem os flakes, pode ocorrer não como gema, mas bem cristalizado e incrustados, pode estar ocorrendo em veios de quartzo, associado a ouro, associados a outros metais, mas bem cristalizado. E aqui é uma amostra, uma análise, onde a gente pode ver que a primeira coluna é a granulometria, a segunda é o tanto que foi retido em cada uma das granulometrias e a heterogeneidade da concentração de carbono, seja em granulometrias ou não, ela vai variando de acordo com cada tipo de grafite. Então, não tem essa, o grafite é grosso, é cristalino, ele vai ser super rico. Não, isso depende muito do arcabouço geológico e da disposição de como está essa grafita. Ele pode ser fino e ter alta concentração, como a gente tem ali abaixo de 0,15, tem 60% de carbono. Como ele pode ser grosso, que tem 51,41 de carbono. Então isso é a heterogeneidade que existe na natureza, e ainda bem que a natureza não é uniforme e nos dá trabalho para que a gente consiga usar o que a gente chama de inteligência. Às vezes a gente não usa a inteligência para explorar o que a natureza nos dá e ela nos penaliza da pior forma. Os métodos prospectivos são extremamente simples, é o tradicional desde a origem da humanidade. Você mapeia, começa a identificar os corpos. Não adianta dizer que o prático pode fazer isso, porque a gente tem que evoluir para uma situação de controle e ter o domínio da informação. Por isso o geólogo é uma peça fundamental. E aí ele mapeia de forma clássica, ele vê o visual, na superfície ele consegue dimensionar se tem ou não potencial de evoluir com a prospecção. A partir do mapeamento de superfície, ele passa a fazer sondagem ou métodos indiretos que a gente viu que está em subsuperfície. Em superfície pode ser aberto canaletas ou trincheiras, ele mapeia e identifica os corpos superficiais. A efeito de subsuperfície tem os métodos indiretos, que você faz
um scanner, um mapeamento de subsuperfície com o uso de metodologias como a geofísica. Se vocês lembrarem, o primeiro slide fala sobre a condutividade elétrica da grafita. E aqui a gente usa um método físico que é a indução polarizada, onde é induzida uma carga elétrica e, de acordo com a velocidade que essa carga elétrica é transmitida de eletrodo a eletrodo, que é usado com essa fiação ao longo de linhas, você faz um modelamento de resistência e, a partir do modelamento de resistência, você tem anomalias ou não. As cores quentes são as anomalias, e depois que você tem essa anomalia, você vem com a sondagem, que é um método direto, faz a perfuração do subsolo e consegue rastrear, identificar, quantificar e qualificar e esboçar em 3D como é que está o corpo, e aí você realmente culpa e dimensiona o que você tem na subsuperfície. Como todos sabem, a China, eu lembro muito bem, há uns 20 anos atrás, quando a gente ia a congressos de geologia, você tinha uma verdadeira comitiva da China, onde eles chegavam e mostravam tudo que estavam fazendo, e a gente não acreditava e pensava que era mais marketing. Mas hoje a gente vê como a China evoluiu e como ela tem domínio, né? Então, a gente fala que a China é um grande consumidor, mas ao mesmo tempo ela é um grande produtor. Só que ela consome mais do que produz e demanda muito mais no mercado, e a evolução da demanda tem puxado bastante o mercado, e hoje a gente vive aí um ciclo de commodity bem favorável, à mercê da evolução da China. E aqui uma indicação do consumo de grafita no mundo. Realmente ela tende a crescer muito, alguns falam 2%, outros falam 4%, mas a tendência é realmente com um pessimismo em torno de 3,6% e com otimismo 5,3%. Então essa é a evolução para os próximos anos para a grafite. Eu não estou falando nada de grafeno, é somente grafite, somente a matéria-prima. Aqui comprova, mais uma vez, como é que está o consumo. As baterias vão consumir bastante coisa, os carros elétricos também, eles vão ser os maiores incrementos. A gente está vendo aí, a cada dia que passa, a indústria petroleira está pensando 2, 3 vezes como vai se manter, né? Cada dia a concorrência para eles fica mais acirrada. E um mineral simples que, quando eu comecei a ver geologia, a gente tinha raiva porque encontrava algumas coisas e sujava as mãos durante um mapeamento. Hoje a gente vê o quanto que vale o grafite. E aqui é uma distinção granulométrica, né, onde o flake até 50 mesh é o que vai ter mais ascensão, mais demanda, mais procura, e os demais vão ter, mas o flake é o que está em voga. Teve uma empresa que pesquisou por muito tempo uma área, gastou alguns milhões de reais e no final chegou à conclusão de que essa área não era flake e ele buscava flake. Então, no grafite, ele existe uma gama enorme de variações e de aplicações. Não significa dizer que grafite é o minério certo que você tem que trabalhar. Na realidade, você tem que saber o que você tem para poder ter a aplicação dele. É isso aí. Muito obrigado. Então, Virgílio, muito obrigado aí pela sua apresentação. Vou passar agora para a segunda parte, Mauro. E então, você agora que vai fazer a apresentação e a transformação do grafite no grafeno. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. A ideia agora é apresentar um pouquinho sobre como a gente sai do grafite, chega no grafeno, nos derivados também,
porque a gente não vai falar só de grafeno, e também algumas aplicações. Então a gente tem basicamente uma introdução sobre materiais de carbono, alguns métodos que foram estabelecidos na síntese desses derivados, até chegar no prêmio Nobel, tá, ganho por esses dois cientistas, André Geim e Konstantin Novoselov. Depois eu explico um pouquinho de grafite, grafeno e outros materiais, método de fabricação do óxido de grafeno, algumas aplicações, volto de novo no prêmio Nobel em 2010, tá? Falo um pouquinho como é que a gente chega, como é que a gente está chegando, né, nas aplicações de grafeno e derivados, o nível, né, de avanço tecnológico dessa inovação e o diferencial da solução que a gente conseguiu na Nova Materials. Então, saindo lá da apresentação do Henrique, ele apresentou o grafite, né, como é que a gente extrai o grafite, os tipos de grafite, e aqui eu já tenho uma ampliação. Aqui a gente começa a trabalhar, mostrar umas fotos de microscópio, né? Então ali um grafite já purificado, aqui no meio, no centro, um grafite expandido, que é quando a gente começa então a pensar que uma camada dessas aqui que a gente está vendo vai ser o grafeno, apenas uma camada delas. E aqui é um grafite bruto, tá? Não purificado. Definição. Tá? Eu deixei os títulos aí todos em inglês, que é como a gente vai encontrar se a gente for fazer uma busca sobre o que é grafeno. Né? Hoje o mercado ele tem colocado grafeno para essas diversas situações, né? Não só para aquele material que a gente pega uma única camada. Quando a gente vai procurar, né, fazer uma busca das aplicações do mercado, a gente precisa dividir e saber em qual dessas classificações a gente está falando. O grafeno single layer, que é o grafeno monocamada, esse aí seria o grafeno mais puro, né, que a gente basicamente usa na eletrônica. Depois a gente aumenta um pouquinho o número de camadas, né, few layers e multilayers. Ele é utilizado em misturas de materiais. A gente já não precisa mais ter aquele grafeno de ultra alta pureza para fazer a mistura em alguns materiais e atribuir propriedades melhoradas. O óxido de grafeno, né, que hoje é o que é mais utilizado em aplicações por conta da estrutura dele, a gente já vai ver logo mais. E ele tem duas aplicações muito interessantes, que é filtração de água e filtração de gases tóxicos, além de uma infinidade de outras. Mas essas duas talvez sejam as aplicações mais nobres que a gente vai falar do óxido de grafeno. A gente trouxe aqui, o Edilson Lamona vai passar para vocês, são duas membranas de filtração de água produzidas pela Nova Materials. Tá? Então aqui são protótipos do laboratório, tá? Mas elas já conseguem purificar a água num nível que a gente precisa salinizar para poder consumir, tá? Para ela ser potável. Tá? A gente consegue extrair absolutamente tudo que não é água de uma mistura. Tá? E os grafites, que são nanografites. Né? A diferença desse grafite, né? Por que a gente coloca nanografites? Para diferenciar dos grafites que a gente tem hoje disponíveis no mercado, tá? Que são grafites ultra finos. Né? A diferença dele é que ele tem uma das dimensões até 100 nanômetros, ou largura ou altura. Tá? Bom, essas são as definições. Então lembrar que daqui para frente, tá? Quando a gente falar grafeno, a gente pode estar falando de qualquer uma dessas coisas, e eu vou especificando exatamente o que é. Agora vamos sair daquela microscopia que a gente viu lá na frente, e aqui uma representação gráfica. Primeiro ali seria o grafite, depois eu diminuo o número de camadas, eu tenho um grafeno de poucas camadas, uma única camada da espessura de um átomo de carbono, eu tenho aquele primeiro grafeno que eu defini, que era o grafeno utilizado na eletrônica. Aqui embaixo, óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido. O óxido de grafeno, vocês percebem que ele difere do grafeno porque ele tem aquelas esferas vermelhas ali, são átomos de oxigênio, é um material oxidado. Tá? E o óxido de grafeno reduzido, ele tem a estrutura perfeita, não tem defeitos, ali tem um buraco ali no meio, né?
Ele é um material de custo mais baixo que o grafeno, mas ele também conduz eletricidade. Então é uma alternativa de produção. A gente consegue quase tudo que se consegue com grafeno, com óxido de grafeno reduzido. Então a gente tem uma alternativa na aplicação exclusivamente para baixar o custo. Aqui para a gente entender, né, como o formato da estrutura, a conformação da estrutura, ela vai levar a propriedades diferentes. Aqui embaixo eu coloquei dois materiais que a gente conhece, o grafite comum e o diamante. A composição de todos, dos dois ali, é carbono. Tá? Quando a gente vem aqui em cima, grafeno, nanotubo de carbono e fulereno. Tudo é carbono. A diferença é como eles estão dispostos e a geometria deles. Tá? Isso vai nos proporcionar, e as dimensões, isso vai nos proporcionar aplicações diferenciadas. Se a gente notar, o nanotubo de carbono, que é mais tradicional, né, que praticamente todo mundo conhece, ele é um grafeno enrolado. Tá? Se pegar uma folha de grafeno e enrolar, ele é um nanotubo. Então, a magia do negócio, o segredo, né, de você ter um grafeno disperso numa tinta, disperso num chip, tá? É manter ele estável e desenrolado, não deixar ele virar um nanotubo de carbono. A tendência é que ele se enrole e vire um nanotubo de carbono. As propriedades são outras. Tá? Então, saber fabricar é uma das questões, e saber estabilizar e manter ele estável para poder fazer a aplicação. Isso a Nova Materials já desenvolveu. Aqui uma breve linha do tempo, tá? Então a gente pode ver lá, em 1840 já se fazia óxido de grafeno. Então de 1840 a 1958, alguns pesquisadores, tá, desenvolveram por vários métodos a produção de óxido de grafeno. Tá? O que não se sabia era para que usar e não se tinha produção em escala. Logicamente, era o início. Né? 1962, uma redução química e uma redução térmica, a gente consegue lá já ter óxido de grafeno reduzido. Lembra, era aquele que estava aqui na ponta do nosso slide, né? Aquele material já sem defeitos e com mais aplicações do que o próprio óxido de grafeno e já se assemelhando ao grafeno. 1975, conseguiram isolar uma única camada de grafite, um grafite com uma única camada. Já era o surgimento do grafeno. Era com carbeto de silício, então você fazia uma solução e fazia uma separação. Então o surgimento do grafeno já é antigo, é passado, tá? Mas não tinha aplicação e nem método produtivo escalável. 2004 foi a hora que despertou o mercado, começou a despertar o mercado para o grafeno. André Geim e Konstantin Vozelov fizeram esfoliação mecânica do grafeno, tentaram publicar um artigo na revista, na Nature. A Nature recusou, tá? Achando que o nível não era razoável para a Nature, e a Science publicou esse artigo. Em 2010 eles ganharam o prêmio Nobel com esse artigo. Tá, que foi recusado na Nature. Como é que foi feito? Então, novamente, aquela representação esquemática do grafite, né, em várias camadas, depois aqui o grafeno, uma única camada. Eles pegaram uma fita durex, tá, um scotch tape, tá, colaram em cima do grafite e puxaram. Tá. Aí saiu lá na fita um monte de coisas que ainda era grafite. Depois de fazer umas 100 vezes ali, ou muito mais, tá? Quando já não se via nada na fita, aí eles já tinham alguma coisa perto do grafeno. Tá? Mas não foi exatamente isso que deu o prêmio Nobel para eles. O que deu o prêmio Nobel para eles, né, o grafeno já tinha sido feito lá em 75. O que deu o prêmio Nobel para eles foi fazer um nanocircuito com esse grafeno que eles tiraram na fitinha. Tá? Então eles fizeram um nanocircuito eletrônico que funcionou, e daí sim, tá, conseguiram comprovar as propriedades excepcionais do grafeno. E daí começaram estudos do grafeno e todos os seus derivados, voltando lá atrás, tá, em 1800. Aí resgataram todos aqueles métodos e daí começou essa corrida que a gente tem hoje para o desenvolvimento de materiais com grafeno. Algumas propriedades específicas do grafeno. Né? Alta resistência mecânica. Então a gente tem uma resistência à deformação,
100 vezes maior que a do aço. Alta condutividade elétrica, semelhante à do cobre. Alta condutividade térmica, bem superior à do diamante. Blindagem à radiação ionizante. Então hoje, né, quando a gente fala em blindagem de radiação ionizante, a gente pensa o quê? Ou piscinas com água, né, para reatores nucleares, ou paredes de chumbo, ou brita. Né? São todas situações que a gente tem um peso absurdo. Né? Se a gente usar camadas de grafeno, tá, colocadas da maneira adequada e dispersas no material adequado, a gente passa a ter uma blindagem à radiação ionizante. Não só a radiação ionizante, mas também a raio-x. Então, por exemplo, uma aplicação comum em hospitais, tá, seria diminuir o peso daqueles protetores, né, que a gente tem hoje, tá, mesmo fazer blindagem das paredes, tá, onde o raio-x está, colocando grafeno ou derivados. Alta área específica, isso é genial, 2.630 metros quadrados por grama. Tá? Se a gente pensar nas dimensões de um campo de futebol, né, oficial da FIFA, ele vai de mais ou menos 4.000 metros quadrados até 9.000 metros quadrados. Com 2 gramas de grafeno, eu recubro o campo de futebol oficial inteiro. Tá? Quando a gente fala disso, o que isso nos remete? Se eu quiser fazer uma tinta com grafeno, eu não preciso pôr 1 quilo de grafeno. Eu preciso pôr uma quantidade muito pequena de grafeno, tá, para otimizar as propriedades desse material. Isso nos polímeros em geral, no concreto, em várias aplicações. Tá? Então a gente não precisa escalar em níveis absurdos. A gente precisa saber como escalar, tá? A gente precisa saber como dispersar dentro dessas misturas e manter ele estável dentro dessa mistura. Isso é fundamental. E impermeável a gases. Então, por exemplo, essas garrafinhas aqui que a gente tem aqui na mesa, né? Se a gente pensar que a gente pode fazer uma camada com grafeno, eu posso reduzir o peso dessa garrafa, que já é pouco. Eu posso reduzir a quantidade de matéria-prima, tá? Que não é muito, mas em função do volume, né, passa a ser bastante, e posso ter uma garrafa muito mais impermeável. Tá? A gente poderia ter, por exemplo, em vez de latinha de cerveja, garrafinha PET de cerveja. Tá? Hoje a latinha de cerveja ela só não é de PET porque o PET é permeável, o polietileno é permeável. Tá? Então aqui as representações esquemáticas, isso aqui é uma micrografia, tá? No microscópio eletrônico do grafeno, um empilhamento de grafenos, essa azul aqui do centro. Bom, agora vamos falar do derivado que é mais utilizado, é o óxido de grafeno. Né? Então, 2 fotomicrografias, tá? Ali ela está um pouco mais escura, aqui ela está um pouco mais ampliada, são camadas oxidadas, a representação esquemática é essa aqui. Então é um grafite sendo oxidado e depois separado, as camadas todas separadas. Essa membrana aí que está circulando, que os senhores estão vendo. Tá? Aqui os métodos que a gente citou lá atrás. O método que a gente usa é esse método, tá? Que foi estabelecido em 1958, método de Hammers. Todo mundo que faz óxido de grafeno usa esse método. Tá? A gente passou então a estudar o método aprofundado, tá? E a gente descobriu algumas coisas que poderiam melhorar esse método e também em função da grafita que a gente tem disponível na empresa parceira. Então a gente fez um mix, ajustando o método a essa grafita disponível, tá, aqui no Brasil, para poder produzir então grafeno, óxido de grafeno e derivados em larga escala, em preços competitivos e que permitam aplicações, desde aplicações de baixo custo até aplicações mais nobres de custo mais elevado. Aqui são os vários métodos publicados já hoje. Ele tem que ter a redução da água, ele não pode ter água nenhuma dentro dele. Tá? É um dos problemas que encarece às vezes o combustível de aviação. A gente consegue reter toda a água com ele. Na verdade, aí o processo é inverso. Né? Eu passo toda a água e fica o combustível, tá? Porque ele filtra a água. Né?
em telas para celular, né, celular dobrável, em chips para eletrônica, carro elétrico, né, com a bateria. E aqui é uma representação de uma placa oxidada de aço e uma placa submetida à mesma situação, à mesma condição, tá, recoberta com óxido de grafeno. Tá? Não tem tinta, só tem óxido de grafeno. Ele adere perfeitamente ao aço. Bom, aqui é aquela linha do tempo que eu falei lá no começo, que a gente vinha depois do Nobel, em 2010. Então, eles publicaram aquele paper em 2004, ganharam o Nobel em 2010. Foi o Nobel mais rápido da história, tá? Apenas 6 anos. Dali para frente é que a gente começa a pensar, o mundo começa a pensar em grafeno, derivados de grafeno. Pesquisa e desenvolvimento em 2010, com o prêmio Nobel. Impressoras 3D e alguns nichos de mercado, chegando aí em 2015. Área militar, aeroespacial e robótica, né, começou a ter um interesse muito grande de 2016, 2017 para frente. Tá? Aí já está chegando aqui onde a gente está hoje. Tá? 2018, 2019, os consumidores em geral querendo ter o grafeno disponível. Hoje, se a gente der uma busca no Google, a gente vai ver coisas absurdas, tá? Desde reais a reais, mas aplicações infinitas do grafeno. Tá? E daqui para frente, tá? A produção do óxido de grafeno em massa, tá? Atingindo os mercados em geral. Tá? Indústria 4.0 está diretamente relacionada a isso. Tá? A gente vai precisar de velocidade de transmissão de dados, conexão de equipamentos, internet das coisas. Tá? A gente não tem como escapar desse avanço. Tá? Aqui, falando um pouquinho de valores, tá? Isso eu deixo as fontes depois, de onde ele foi extraído. Entrada de grafeno e derivados em milhões de dólares em diversos mercados. Então, aí tem uma projeção até 2026. A gente vê aqui mercado de compósitos, né? Que é basicamente o que? A mistura de grafeno em outros materiais para ampliar as propriedades dele. Energia, armazenamento de energia e supercapacitores, tá? Já é o azulzinho maior aqui, o segundo, né? Tintas, sensores e lógica, filmes condutivos transparentes, pesquisa e outros. Então a gente está chegando a alguma coisa em torno de 200 milhões de dólares até 2026 de grafeno e derivados sendo consumido nesses mercados nos Estados Unidos, tá? Que é o mercado mais avançado hoje para esses materiais. Aqui o mercado já com setores específicos, tá? Lá eu coloquei categorias específicas, aqui eu estou colocando setores, tá? Entrada de grafeno e derivados em bilhões de dólares agora. Primeiro ali a gente está falando de construção civil, basicamente, concreto e misturas, né, aditivos para concreto. Hoje um concreto, né, ele tem a sua resistência, obviamente, considerável e está sendo aplicado e funcional, evidentemente. Mas a gente consegue chegar a aumentos de taxa de compressão de até 65 vezes, colocando grafeno. Tá? Obviamente que para situações de, principalmente, pilares submersos ou aplicações especiais que precisem de reparos, tá? Então a gente está falando até 2020 alguma coisa entre 921 bilhões de dólares. Tá? Tintas anticorrosivas, principalmente para embarcações. Imagina a gente conseguir revestir um casco de um navio em que você reduza toda aquela incrustação que acaba acontecendo, todo aquele depósito de material na superfície, por conta de uma superfície praticamente selada, tá? E que impede essa aglomeração de substâncias. Tá? Supercapacitores, plásticos em geral, tá? E daí vai desde a indústria de embalagens e passando pela indústria automobilística, né, parte de autopeças, para-choques de carros, revestimentos internos de veículos, sensores, um mercado gigantesco de células solares. Tá?
Hoje uma célula solar com grafeno, ela chega a ter o dobro quase da eficiência energética de uma célula solar comum. Tintas condutivas, o mercado de pneus e baterias de lítio. Então, esses são os valores aproximados até 2022, 2020 e 2022 que se espera nos Estados Unidos. E por que isso, né? Por que esses valores? Hoje a gente tem, estou mostrando 3 empresas grandes no mercado, vocês podem consultar esses valores facilmente na internet, esses valores foram extraídos dos sites deles. E a gente está falando de coisas assim, óxido de grafeno reduzido, 1 grama, $97. Pasta de óxido de grafeno, $250, 1 grama em 20 ml. Então, esses valores são valores praticados em quantidades pequenas e por um método muito diferente do método que a Nova Materials desenvolveu. A gente consegue praticar valores quase que 100 vezes abaixo desse valor. Falando em valor na bancada, praticado lá no laboratório. Ainda dá para melhorar muito isso. Bom, aqui eu estou mostrando mais ou menos onde é que está o desenvolvimento da nossa tecnologia. A gente já ultrapassou a TRL 1, 2, 3, que é toda a parte de conceitual, de pesquisa e desenvolvimento. Então esse investimento já foi feito, já foi ultrapassado. A Nova Materials está aqui, saindo do nível 4, TRL 4 das aplicações e subindo aqui para as TRL já da indústria, da aplicação do mercado. Então a gente está bem no meio, desenvolvimento de protótipos, tanto de aplicações em geral, como de desenvolvimento de materiais que vão desde lá do grafite de ótima qualidade até o grafeno. Então, imagine que quando a gente pega um grafite, a gente está falando de milhões de camadas. E quando eu pego um grafeno, eu estou falando de uma camada só. A gente tem um universo de aplicações entre um ponto e outro. Aí a gente pode pensar o quê? Bom, o grafeno é mágico? Não, o grafeno não é mágico. A questão é, ele é um nanomaterial que permite uma dispersão e uma entrada fantástica dentro dos materiais que a gente conhece macroscópicos. Quando ele está lá dentro desse material, ele tem o quê? Ele tem uma interação molecular com essas estruturas que vai trazer benefícios e alavancar as potencialidades desses materiais. Óbvio, vai ter situação que ele não funciona? Sim, mas ele tem centenas de outras que ele funciona. E a nossa especialidade é justamente conhecer o desenvolvimento desses materiais e saber aonde aplicar o grafeno e seus derivados nos diversos materiais existentes. A grande vantagem é nunca pensar em modificar o processo produtivo desses materiais industriais. A gente manter as plantas industriais e aplicar o grafeno dentro do processo produtivo. Então a gente não tem, durante o processo de aplicação, modificações de plantas industriais. Qual o diferencial da solução? A gente tem um método exclusivo desenvolvido pela Nova Materials de produção desses derivados de grafeno. O nosso grafite é adequado para o processo e com garantia de entrega. Ele é fornecido por uma empresa parceira, a Nova Mineração, grafite nacional. Possibilidade de diminuição de custo de venda de derivado. Na verdade, o certo não é possibilidade, é uma realidade. A gente tem como diminuir esse preço e colocar ele no mercado. Alcançar novos mercados que implicam em diversas utilizações, principalmente os setores que demandam redução de massa, redução de peso, e aumento de propriedade mecânica. Isso é o mais imediato, digamos que talvez seja o mais acessível no primeiro momento. Os outros todos são mercados de especialidade e a gente tem que estudar caso a caso. Diminuição na utilização de matérias-primas tradicionais. Então, imagina que eu tenho, hoje um para-choque no carro pesa 8 quilos, em média, 5 a 8 quilos. Eu consigo reduzir essa massa para 4, 3 quilos e aumentar a resistência mecânica. E é um método disruptivo, lógico, assim que ele estiver escalável.
Qual foi o nosso desafio? Né? É sempre esse: escalar com custo baixo e qualidade. A qualidade depende fundamentalmente da matéria-prima que a gente tem e do método que foi desenvolvido. Você fala assim, mas entre o grafite e o grafeno, o que é melhor? A sua aplicação é que vai determinar. A gente vai ter que selecionar se é uma camada 2, 3, 10, 50, 200. Tá? E daí a gente consegue aproveitar esse range todo de aplicações. É isso, senhores. Muito obrigado pela atenção. O que a gente está oferecendo hoje? Inovação, melhoria da competitividade dos negócios de vocês e, consequentemente, melhor qualidade de vida para o planeta como um todo, com menos uso de materiais e para a gente ter mais tempo realmente na nossa vida. Bom, os dois maiores mercados de consumo do carbono, de um modo geral, não são por acaso Estados Unidos e China, sendo que China é o maior produtor de grafite hoje no mundo. Mas, a título de curiosidade, o grafite natural, como é o que a gente tem as nossas reservas minerais, custa em torno de $2.000 a tonelada. O grafite sintético custa $5.000. Os segmentos todos aqui foram muito bem apresentados pelo professor Mauro de utilização desse material. E o único que eu vou querer repisar aqui com vocês são dois, na verdade. O agronegócio. Por que o agronegócio? O principal custo hoje do agronegócio são os insumos de adubos e os agrotóxicos. Na questão do adubo revestido de grafeno, ele tem uma dispersão mais a longo prazo desse material. Não é uma carga única, num único momento, e o que normalmente requer novas adubações. Então, o adubo revestido, ele tem uma liberação mais lenta ao longo do tempo. Medicina e biomedicina, principalmente no mercado de órteses e próteses, como são feitos de carbono, eles têm um menor risco de rejeição, porque basicamente nós somos feitos de carbono. Bom, nós estamos falando de ganho de escala, consequentemente redução de material, aumento de condutividade elétrica e ganho de resistência. Por que desse aumento de condutividade elétrica? Principalmente nos plásticos. A partir do momento que você tem condutividade, você passa a ter uma melhor aplicação de tinta, porque fica um polarizado negativo, o outro positivo, você tem uma maior aderência das tintas, o que releva um menor gasto de material. Hoje, a Nova Materials, a gente tem o conhecimento, tem o desenvolvimento da tecnologia já avançado, como o professor mesmo falou, e nós temos amostras com precisão, confiabilidade e repetibilidade. Como vocês viram ali, aqueles que tiverem curiosidade, no Graphene Supermarket, vocês vão ver que não tem uma lista elencada de fornecedores. É importante salientar que, principalmente o grafeno, a olho nu é impossível de identificar o que é e o que não é. Você precisa de uma microscopia eletrônica avançada, de grande precisão, para poder definir se o que está na sua mão realmente é grafeno ou óxido reduzido. A nossa meta é um laboratório próprio. Hoje a gente depende de locação de laboratórios, principalmente em escala acadêmica, o que gera uma produção muito pequena. A nossa meta é produzir 100 quilos mês. Porque o laboratório próprio suprir a grande dificuldade de fornecedores confiáveis que existe no mercado, a falta de confiabilidade e repetibilidade, como dito antes, não há uma lista de fornecedores, não tem um certificado que possa garantir isso com grande eficiência. O que a gente quer é chegar no nosso laboratório
próprio e bem dimensionado, com produção em escala industrial que vai garantir o fornecimento a grandes mercados, e o valor, eu achei que eu já tinha corrigido, eu peço desculpas, não é de 10 milhões de reais, nós estamos falando de 15 milhões de dólares para a efetivação desse laboratório, produzindo 100 quilos mês, com escala, confiança e repetibilidade. Os investimentos que nós estamos buscando hoje através de um fundo captador parceiro, que é a Alcance, que vocês viram aqui na nossa tela de descanso, a garantia desse investimento é direta, porque são as próprias ações da Nova Materials que vão garantir isso. Nós temos as pontas todas para garantir esse investimento, que seria uma reserva de grafita de altíssima qualidade, no que se destina à produção do grafeno, do óxido e dos demais materiais. Então nós não temos problema de escala de fornecimento de grafita, nem temos que ficar buscando grafita pelo mundo afora. E temos as soluções dentro daquilo que nós apresentamos até o momento. E estamos abertos às perguntas que vocês tiverem, que eu espero que sejam bastantes. Obrigado. Nós vamos dirigir as perguntas aos 3 palestrantes. Então, a pessoa tem que dizer para quem que ela quer dirigir a pergunta e a gente encaminha, então, quem faz a primeira pergunta. Bom dia. Ok, então. Meu nome é Renato Minick, lá de Santa Catarina, e é um prazer estar aqui participando de mais um evento da Roundtable. Agradeço ao Jorge por ter me convidado a fazer parte do excelente grupo. Dentro do espírito já colocado, eu vou procurar ser breve, mas eu tenho que contextualizar o que eu vou perguntar ao final. Eu vim da iniciativa privada, depois fui ser auditor fiscal da Fazenda do Estado de Santa Catarina, pelo trabalho que nós realizamos de quebra de paradigmas do relacionamento do fisco com os contribuintes e com a classe contábil do Estado. Acabei sendo estimulado a disputar uma cadeira como deputado estadual, tive 2 mandatos como deputado. Não é minha praia, eu sou mais técnico do que político, e encerrei os mandatos e hoje, aposentado da Secretaria da Fazenda, estou desenvolvendo um trabalho na área de consultoria empresarial e tributária. Portanto, eu não conheço quase nada de grafeno. O que eu conheço é de algumas poucas pesquisas que fiz e a oportunidade que tive de conversar com algumas pessoas do nosso estado que estão desenvolvendo um trabalho nessa área, como o Rui Miller, que está aqui presente, e o professor Mário Laranjeiras, da Universidade Federal. E agora com as informações que tem aqui. Mas pela minha vivência, nessa contextualização que fiz, e pelas conversas que nós tivemos aqui antes de iniciar o evento, eu sinto que tem muita gente das universidades desenvolvendo um trabalho sério, competente, tem empresários interessados no assunto, buscando soluções. Escutei em algumas ocasiões nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestar com simpatia sobre essa questão do grafeno. Nós temos aqui abundância de minerais que podem ser expandidos com o uso de grafeno, e essa questão eu me questiono por que o Brasil não adota uma política diferente na questão dos minérios. Ele exporta minério em bruto e depois importa novamente esse minério transformado com valor agregado muito alto. Então nós temos que mudar essa lógica e mudar esse conceito. E se percebe que se precisa aplicar recursos na área de pesquisa e desenvolver
essa questão da tecnologia do grafeno para uso industrial, para várias aplicações, como foi colocado aqui. Então eu penso que é chegada a hora de a gente pensar em desenvolver no conjunto dessas expertises de pessoas que tem num grupo como o Voltaire, para esboçar o que seria um programa de governo ideal para nós acelerarmos esse processo de desenvolvimento dessa tecnologia, unindo todas essas pontas que estão já trabalhando e buscando uma equação para resolver questões tipo financiamento adequado, incentivar mais a pesquisa, estimular aí, criar uma política de incentivos às indústrias que querem fazer a aplicação. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade de ouro para isso. E aqui o Jorge também já mencionou como sugestão a criação de um fundo. Quem sabe brote desse grupo seleto aqui uma ideia para a gente trabalhar isso. Eu me coloco à disposição pela experiência que tive aí de vir da iniciativa privada, estar no setor público e também na questão política. A gente conhece um pouco de como montar as estratégias para se atingir esse objetivo. Então era essa a colocação e fico à disposição. Muito obrigado. Então não foi uma pergunta, foi um contraponto. Vamos chamar. Bom dia a todos. Parabéns, Jorge. Um assunto muito interessante. A minha pergunta talvez vai para o professor Terence. Quando eu estava fazendo high school e escola americana, fizeram um teste no laboratório que era de pegar água, condensar água e ver como que ela saía água limpa do outro lado. Então pegava um líquido qualquer, né? Coca-Cola ou mesmo destilava. Fervia, a água condensava, caía no vidro e o professor falou, pode beber. Aí os alunos, né, malandros, falaram, vamos botar urina aí dentro. E fizemos. Teoricamente, a água que sai do outro lado devia ser pura e beber. Ninguém quis beber. A minha pergunta é, o grafeno, se eu fizer... Eu vou dizer que estou no deserto, não tenho fonte nenhuma de água. Eu estou lá, e tem aquela garrafinha que se mostrou na foto. Teoricamente, eu podia urinar lá dentro, filtrar e beber e ficar com uma fonte de água potável. Roberto, uma boa pergunta, como você sempre faz, vou passar para ele. Bom, em tese, né, a água vai acabar, né, porque a gente vai transpirar, né, mas enfim, o que sobrar, né, depois de algum tempo, você consegue filtrar sem problema nenhum. Né? A questão a membrana do jeito que ela está hoje, você teria que dentro dessa garrafinha deixar um pouquinho de sais ainda, né, para ela ser potável, assim como a água destilada. Essa água que vocês destilavam aí no high school, também não podia beber. Né? Não era só porque ela vinha da urina, não. Mesmo a destilada já não é possível beber. Quer dizer, beber você pode, né? Mas o resultado não é bom. Né? Você tem que salinizar. A questão aqui é o quê? Adequar o filtro, tá, para a aplicação. Então, hoje, né, se você pegar um refrigerante, né, você até já citou a marca, você vai uma Coca-Cola, se eu filtrar uma Coca-Cola, eu tiro tudo que tem na Coca-Cola e sobra só a água do fundo. Que eu tenho que salinizar para poder beber. Mas é água pura. É água pura. Com relação à destilação, com relação à filtragem, é excelente. A destilação, você corre um risco de pegar componente que a gente chama de azeotrópico, que vai evaporar também e vai se virar líquido depois, mas não é água. Tem água com álcool, tem água com outros componentes. Então é um perigo você beber alguma coisa destilada, tá? Só tirando a cachaça que é bom, o resto... Muito bom. Aqui, o Hans, não sei que tem uma pergunta. Desculpa, eu já estava. Depois você, tá bom, Hans? Bom, ganhou. Por favor. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Guilherme Romano, da Codemig Codenge. Só para também contextualizar um pouco aqui a nossa atuação, para depois endereçar a pergunta, a Codemig, ela tem uma sociedade em conta de participação com a CBMM, né? Então ela tem uma receita que, a grosso modo, vem do nióbio
na cidade do município de Araxá, em Minas Gerais, e o objetivo estratégico atual da empresa é pegar esse recurso e fazer uma diversificação para criar novos nióbios, como o grafeno, né? Materiais do futuro, e temos outras iniciativas em ímãs de terras raras, lítio, projeto de bateria de lítio e enxofre também, que é uma nova tecnologia. Depois, quem tiver alguma dúvida, podemos falar a respeito. E muito, muito interessante a ideia do fundo. Também é uma ideia que a gente já tem fundos em outras áreas, a indústria aeroespacial, biotecnologia minerais estratégicos eram uma das intenções, mas exige um ticket médio alto e que o capital comprometido tinha que ser mais alto que a gente estava disposto a aplicar naquele momento. Mas a Codenge também tem a contribuir com esse projeto. Acho que é interessante aproximar as conversas e também já temos alguma experiência nesse sentido. Podemos, enfim, em conjunto, alavancar alguma coisa nesse sentido. E então a minha pergunta seria para o Rômulo, o geólogo, sobre o geólogo. Sim. Sobre a característica do grafite. Você mencionou, eu tinha conhecimento das reservas no norte de Minas, né, que foram mencionadas. A gente inclusive está em contato constante e avaliando ativos no norte de Minas Gerais. E eu gostaria de saber, para fins da produção de grafeno, a composição do grafite do norte de Minas para o Ceará, por exemplo, que foi mencionado, se existe alguma diferença e, enfim, qual o impacto que isso teria para o grafeno? Com relação ao grafeno, eu prefiro que o Mauro responda, mas com relação à grafita é o seguinte: existem grafites que não são flakes no norte de Minas e existe flakes. Com relação ao Nordeste, a maioria hoje tem se mostrado como flake. E o flake é o que tem maior aplicação na indústria como um todo. Então essa é a diferença que existe. É mais bem cristalizado no Nordeste, né? Mas no norte de Minas também tem esses bem cristalizados, que são ali Salto da Divisa, aquela região toda ali já próxima da Bahia. Bom, a adequação do grafite, né, para a produção do grafeno, ela vai se dar em função tanto dele ser flake ou não, tá? E a metodologia que a gente vai aplicar. Então, a gente vai modificando esse método em função, tá? Esse método permite, o método que a gente desenvolveu, permite que a gente consiga trabalhar esses grafites que foram selecionados. Tá? Então, lógico, a pureza e o tamanho do flake, né, o tipo de arranjo cristalino, com certeza vai influenciar no processamento. Conselho de Administração, minha pergunta, deixaria a vocês para definir quem vai responder. Eu vi marginalmente nas apresentações a menção a grafeno sintético. Eu me lembrei que em várias indústrias o material original gradativamente foi substituído pelo sintético com vantagem de custo, até de pureza. Então, a que ponto o sintético hoje é uma ameaça, ou vai se tornar uma ameaça crescente, pegando o market share daquilo que nós estamos falando, que é a produção do grafeno a partir do grafite? Excelente pergunta. O grafeno monolayer, que é o monocamada, ele tem que ser colocado sob um substrato. Tá? Invariavelmente, a gente acaba usando cobre nesse substrato no método sintético. E ele acaba adquirindo características cristalográficas do cobre. Então a aplicação fica um pouco reduzida. Tá? Eu não vejo hoje, tá, como um substituto para o grafeno vindo de origem natural. Tem a sua aplicação, sem dúvida. Eu conheço 3% sobre o tema, mas na pequena aula que eu tive, alguém me explicou que o sintético sim existe
mas ele é dirigido para algumas especificações, algumas aplicações, talvez ele seja uma vantagem competitiva, mas na grande maioria ele não vai ser uma vantagem competitiva. Está certo essa resposta? Que são meus 3% que eu conheço do tema. Quem mais? Aqui é o Jorge. Parabéns, então é muito interessante, mas a pergunta é para o Leonardo. Eu não entendi bem... Rômulo, desculpa. Eu não entendi bem essa coisa de 15 milhões de dólares de investimento, são 60 milhões, o objetivo de atender 100 quilos de grafeno. Falta alguma projeção, qual é o objetivo? Tá muito, eu não entendi bem essa parte, gostaria de um maior esclarecimento. Bom, os 15 milhões seria para termos um laboratório próprio para produzir até 100 quilos mês. Esse é o nosso objetivo. A gente tem hoje demandas de mercado que absorveriam completamente essa nossa produção. Qualquer explicação mais pormenorizada, eu teria que começar a colocar números aqui, que ficaria um pouco maçante, mas estou à disposição para falar ao final com o senhor. Se eu quiser, eu tenho as planilhas todas aqui e a gente pode sentar para conversar. Muito obrigado. O comentário que eu queria fazer, isso aqui hoje é uma reunião exploratória do tema. E é muito boa a sua pergunta, Giorgio, porque a ideia é pegar aquelas pessoas que têm interesse realmente em se tornar investidores no tema, me procurem, e nós vamos fazer depois uma segunda reunião de grafeno, já só com o público específico de investidor, que é uma outra reunião, uma outra agenda, outra temática, e vamos ver se ela pega corpo e a gente consegue realmente desenvolver nesse sentido. É um dos propósitos desse nosso fórum, tá bom? Está respondido então. Eu vi lá o... Bom dia a todos. Nós temos já um estudo feito para os próximos 5 anos, e isso, quem vai ser o gestor dessa plataforma toda é o fundo, para dar essa credibilidade. Então, posteriormente, quem quiser, como o Jorge falou, temos esse material, que ele é bem exemplificado, detalhado e tal, que não caberia para hoje aqui fazer um roadshow, não foi combinado, mas realmente está pronto, totalmente exemplificado analiticamente, para que todo mundo possa acompanhar. Né? Só isso, mas estamos querendo realmente esse contato. Tá bom? É boa essa provocação, viu, Jorge? Hamilton. Bom dia, eu sou Hamilton Hidari, eu sou especialista em decisão estratégica. Nos anos 70, eu fiz parte de um projeto chamado Biomassas Brasil, que se tornou o famoso ProAlco. Eu coloco a essa audiência, dado o impacto dessa tecnologia, o impacto potencial do grafeno, se a gente não deve olhar para trás em como foi organizado o ProAlco e talvez copiar essa estrutura para que a gente pudesse acelerar e disseminar essa tecnologia. Perfeito. Depois. Steven, depois você, né? Pois não. Valdirene, da Codenge. Eu gostaria de perguntar para o professor Mauro, ele falou sobre a rota de produção, né? Se a rota que vocês utilizam para fazer tanto grafeno quanto gel, vocês partem da mesma rota e aí vão fazendo essa seleção de grafeno gel, ou vocês têm duas rotas distintas para a produção? A gente tem duas rotas, tá? Mas a gente consegue também na rota do Hammers modificado chegar no grafeno. Não é o mais viável economicamente, mas é aplicável, né? Exato, tá? E tem uma rota, né, via química, solventes, para chegar no grafeno. Para as duas, tá? As duas nessa planta, as duas produções. Temos um problema operacional aqui, que tem várias pessoas querendo fazer pergunta e começa a ter uma competição aqui. Então, acho que o Steven estava na próxima linha, depois Ricardo, depois o outro Ricardo, tá bom? A pergunta é para o Rômulo. Como investidor, eu queria alguns detalhes como seria o preço de transferência da mineradora para a produtora, que eu acho que é uma variável extremamente crítica para determinar a rentabilidade da produtora e a rentabilidade da mineradora, né?
sem mais informações, eu preferiria investir na mineradora. Acho que essa resposta fica para o próximo fórum. Isso não é aqui o fórum certo, mas é uma preocupação muito válida e vamos anotar. A nossa questão não é lucrar valores estratosféricos que inviabilizem a materials, valor de mercado. Nossa intenção é balizar como valor de mercado, como a Petrobras tem feito aí com os trancos e barrancos. Existe valor de... Sim, de grafita. A questão é tirar o grafite da mineração e levar para materials é valor de mercado. Ok? Ricardo? Ricardo e depois o outro Ricardo. Ricardo Cury, parabéns aos três expositores pela apresentação. A minha pergunta acho que é para o Rômulo, que falou sobre adubo, é isso? Considerando algumas regiões aqui no país, e mesmo fora daqui, por exemplo, na Ásia, onde nós temos chuvas intermitentes, as monções são chuvas por um período de 3, 4, 5 meses, ali, eu pergunto o seguinte, a aplicação do adubo numa região dessa, me parece que a tendência, entre aspas, é ter uma lavagem do produto em si, em função da água, do volume de água. Em que o grafeno pode contribuir para potencializar essa aplicação do adubo, e se isso comercialmente hoje já é viável? A nossa intenção é revestir o adubo de grafeno. Ele vai ter uma permeabilidade programada, que à medida que a água for passando por esse adubo, ao invés de lavá-lo, encarreá-lo, o que implicaria em sucessivas aplicações, é uma aplicação, ele é liberado de uma maneira mais lenta. É a mesma coisa de um remédio. Tem um remédio de amplo espectro, que ele libera tudo de uma vez, e tem um que vai liberando mais ao longo do dia. Então, nossa proposta é de fazer esse adubo dessa forma, que ele vá sendo liberado de uma maneira mais gradativa e não simplesmente jogá-lo sobre a terra e deixá-lo ser lavado. Respondeu a pergunta do senhor? Hoje ainda não tem isso no mercado. Hoje a nossa proposta é, com esse laboratório que a gente está buscando investimento, fazer isso. Isso ainda não é uma realidade. A gente tem alguns ensaios, tem alguns modelos de utilização, alguns protótipos que mostram a viabilidade disso. Okay? Ricardo, agora? Sou Ricardo Neuding. E a minha pergunta vai um pouco olhando para a próxima rodada, talvez, um pouquinho colocando uma encomenda aqui para o pessoal. Eu vejo aqui duas questões. As duas são de natureza concorrencial, vamos dizer assim, competitiva de mercado. No primeiro momento, nós temos essa tecnologia que vai deslocar outras, que pretende deslocar outras para a mesma utilidade. É interessante a gente conseguir ter um panorama um pouco disso, porque os outros que vão ser deslocados vão reagir de alguma maneira. E aí é uma questão estratégica de como é que vocês estão encarando isso, enfrentar essa. E o outro seria entre diversas iniciativas que a gente sabe que existem no mundo que estão olhando para essa tecnologia. Então, seria dentro da nova tecnologia também um ambiente competitivo que vai se formar. Eu acho que se a gente pensa em investimento, estratégia, essas duas questões, elas precisam ser trabalhadas e talvez você tenha informações para nos passar, obviamente não agora, mas queria deixar isso como uma encomenda. Só lembrando que a nossa proposta não é simplesmente substituir boa parte dos materiais que estão em uso aí. A nossa proposta é fazer com esses materiais derivados de carbono um aditivo para o que já existe. Percentualmente, esses aditivos são de 0,6% a 2% da massa toda. Então, não é simplesmente substituir o que existe, é melhorar o que existe e ter um consumo menor desses materiais. Essa é a nossa proposta. Espero ter respondido o senhor. Vou dar aqui uma explicação dos meus 3% que eu conheço de grafeno. Não existe aplicação de grafeno. Você não vai ter um produto de grafeno. Você não vai comprar um copo de grafeno. Você sempre vai comprar uma coisa onde tem uma aplicação de grafeno que muda a estrutura física ou até química do produto. Você não vai consumir grafeno. Você vai consumir, na verdade, uma aplicação em cima dele, né?
Bom dia a todos. Nelson Terrabart, eu sou advogado há muito tempo, já trabalhei em mineração, já trabalhei em fertilizantes e também trabalhei na área de eletrônica. A minha provocação, primeira vez que eu participo desse oval aqui, é que o grande empecilho que eu achei toda na minha carreira sempre foi a burocracia, sempre foi a legislação. Cabe propor que um grupo de advogados, tem muitos aqui, se reúna e possa estudar um pouquinho qual é o embaraço que nós temos nesse progresso necessário de produção do grafeno e utilização do mesmo. Entender isso como uma provocação, não como uma pergunta, né? Tá certo? E é uma boa provocação, porque realmente a gente tem que aprender e sair da zona de conforto e fazer essa coisa acontecer. Uma boa contribuição. Muito obrigado. Aqui, por favor. Obrigado. Flávio Bittama. Eu só queria entender a ligação do laboratório do Mackenzie com a Nova Materials, se isso tudo foi desenvolvido no Mackenzie, se o Mackenzie é uma empresa ou é uma ONG, ou se isso... Eu queria entender um pouquinho essa ligação entre os dois. O Mackenzie, ele não tem ligação com a Nova Materials, tá? A ligação do Mackenzie com a Nova Materials sou eu só. Eu sou professor do Mackenzie já há 25 anos e estou na Nova Materials, tá? Já há 4 anos desenvolvendo essa metodologia. Tá? O Mackenzie é uma instituição sem fins lucrativos, é uma universidade, tá? E tem um centro de tecnologia, de nanotecnologia e desenvolvimento de grafeno e aplicações, mas são coisas independentes. E não foi desenvolvido lá essa tecnologia. E o Mackenzie investiu essa fortuna dentro do Mackenzie? Essa fortuna que o Mackenzie investiu foi dentro do Mackenzie, tá? Foram recursos próprios da universidade para desenvolver esse centro. Tem mais? Bom dia a todos, parabéns pelo evento de hoje, primeira vez que eu venho também, obrigado. Eu tenho conhecimento desse tipo de material da área aeronáutica, porque por ter militado na Airbus durante muitos anos e na mineiríssima Elibras, né? Então, minha pergunta talvez seja também para informação para a próxima fase, mas quando você fala da demanda atual já identificada, quanto disso vocês identificaram como oportunidade de venda no Brasil e quanto de exportação? Bom, a principal demanda que a gente identificou hoje seria para polímeros, para fazer o aditivo em polímeros. E a gente foi procurado por uma empresa do setor automotivo que tinha interesse de colocar o óxido em para-choques, que foi o exemplo citado aqui, e nas tintas. Então, o nosso laboratório seria primordialmente, nesse primeiro momento, para atender toda essa demanda. Então, eu espero estar respondendo a sua pergunta. A gente tem hoje uma demanda real do mercado, em nível internacional, de mudar completamente a cara dos polímeros utilizados para para-choques e as tintas, para ganhar em peso, vai ter uma redução muito significativa de peso, não só pela redução de material, mas também pelaquela questão das tintas. Polariza o para-choque de um jeito, a tinta de outro, a aderência é bem maior. O grande gargalo de para-choques hoje no mundo é a quantidade de camadas de tintas que você tem que colocar no para-choque para aderir. A nossa intenção é reduzir de 6 camadas para 2, tendendo a 1. Espero ter respondido. Bom dia a todos, sou Luciano Oliveira, CEO da BBS Mineração. Minha pergunta é para o geólogo que fez a primeira apresentação. Hoje eu sou um dos maiores produtores de barita do Brasil, se não o maior, e a barita, hoje eu tenho 2 maiores aplicações,
calafetação de poços de petróleo, perfuração e também área de rebocos de paredes onde tem sala de raio-x. Foi comentado aí em $2.000 a tonelada. Minha pergunta é o seguinte: eu posso utilizar o grafite para fazer o isolamento da sala de raio-x? Em que ponto eu vou conseguir competir isso com a barita? E a segunda pergunta é, já no grafeno existe também o isolamento ali no vazamento de petróleo. Hoje eu uso a barita para fazer isolamento, calafetação de poços. Em que ponto o grafeno, custo financeiro, seria viável? Pois a barita hoje está em torno de $300 a tonelada. Na realidade, a pergunta é dupla, né? Para mim e para o Mauro. Com relação à grafita, ela não concorre com a barita. A barita é um mineral específico, tem uma densidade alta, a aplicação na petrolífera vai continuar a mesma, o grafite não entra nisso, né? E são dois nichos completamente diferentes. Com relação às aplicações do grafeno, o Mauro vai falar, mas posso lhe assegurar que não existe competitividade ou qualquer concorrência entre grafita e barita. Eu não conheço a aplicação da barita especificamente como imposto de petróleo. Tá? Não sei nem as quantidades que são utilizadas. Tá? Então, não poderia falar, não, vai substituir, vai ficar mais leve, vai ficar menos espesso ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? A gente consegue garantir, né, resistência mecânica e vedação. Tá? Por exemplo, para lubrificantes, e acredito no caso do poço de petróleo também. Tá? No caso do isolamento em paredes para raio-x, tá? A gente tem uma questão que, além de eu poder substituir a barita, eu consigo reduzir a espessura da parede e eu consigo reduzir a utilização de cimento e ganhar uma resistência mecânica ainda maior na parede. Tá? Eu não sei o quanto a barita modificaria a resistência do cimento, do concreto, da argamassa. Tá? Eu não tenho conhecimento dessa aplicação especificamente, mas o grafeno diminuiria, tá, a espessura da parede, garantindo o isolamento da radiação ionizante, do raio-x aí no caso, né, e melhoraria também a propriedade mecânica. Bom dia. Qual é a quantidade de carbono necessário para a produção do grafeno? Qual é a relação? Se a gente pensar em óxido de grafeno, tá, como a gente está adicionando outros materiais na reação química, né, que vai produzir o óxido de grafeno, a gente pode pensar em 1 para 1. Uma tonelada de grafita vai virar 1 tonelada de óxido de grafeno. Tá. Se eu pensar em grafeno, daí a gente tem que trabalhar numa escala diferente. Vamos pensar que eu tenho o grafite de altíssima pureza e eu vou chegar no grafeno monocamada, aquele mais específico de todos, que é mais para eletrônica. Aí a gente vai ter uma perda significativa, tá? 70% a 80%. Tá? A gente perde do grafite. Perde entre aspas, a gente extrai e faz óxido de grafeno com o que sobra. Estamos chegando aqui no limite do horário. Eu queria ver quem mais tem perguntas. Bom, então, se não tem, vamos lá para o encerrado o episódio de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Eu queria fazer só mais um comentário. Ontem eu fui surpreendido com um telefonema para organizar dentro do Ovo Table um almoço com o nosso ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Vai ser um almoço estilo petit comité. Então, se alguém tiver interesse em participar desse almoço, o que me deram como agenda tem que ser pessoas interessadas ou provocadas pelo meio ambiente. Tem que ter alguma relação com o meio ambiente. Então, quem quiser participar, manda um e-mail ou um WhatsApp para mim e será bem-vindo, tá bom? Muito obrigado. Uma salva de palmas.